Já se ouve falar em golpe militar, ou como preferem alguns, intervenção militar constitucional. Mas será que isso existe? Como pode ser visto num vídeo apresentado por uma pessoa que se identifica como Joey Patriota e alega ser militar reformado, que vocês podem encontrar abaixo na descrição do vídeo, são expostos os seguintes argumentos. 1. Todo poder emana do povo, conforme artigo 1º da Constituição. 2. Se todo poder emana do povo, mesmo que o artigo 142 da Constituição estabeleça que o presidente tem autoridade suprema sobre as Forças Armadas, se as pessoas forem às ruas aos milhões com faixas, cartazes e conseguirem obter a atenção da mídia internacional, tal fato revestiria a intervenção militar de um instituto legalista, ou seja, seria um movimento constitucional. 3. O golpe de 1964 teria sido uma contra-revolução baseada na legalidade, exatamente por ter atendido a esses requisitos. Respondendo ao Joey, vamos pontuar. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição brasileira dispõe de fato que todo o poder emana do povo. Porém, não é só isso. O texto continua dizendo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Daí se faça uma pergunta: será que os interventores militares preenchem os requisitos do parágrafo único do artigo 1º? Ou seja, são representantes eleitos ou se apossam da administração do Estado de uma forma não estabelecida na Constituição? Daqui, já observamos que Joey omitiu um trecho importante, talvez de forma proposital ou não, o que confundiu muita gente. Quanto ao povo nas ruas pedindo intervenção militar, esse fato poderia dar até legitimidade para o movimento. E lembre-se que essa legitimidade é relativa, pois boa parte da população poderia não concordar que ela existisse. Mas, mesmo que fosse um movimento legítimo para a maioria da população, não se pode confundir legitimidade com legalidade. São dois institutos distintos e o último mais objetivo do que o primeiro. E mais, é preciso lembrar que dentro desse movimento das ruas existem pelo menos 4 subgrupos que nós podemos identificar com facilidade. Um que quer o impeachment de Dilma. Outro que quer ou a sua renúncia ou promover o desgaste do governo. Outro que quer uma intervenção militar e outro que quer a redução do Estado. Daí, existe um clamor social, mas com interesses distintos, e não acho que os que querem uma intervenção militar seja o grupo dominante. Outro detalhe interessante é que a Lei de Segurança Nacional número 7.170 de 1983, dentre outras coisas, prevê em seu artigo 23 que é crime incitar a animosidade entre as Forças Armadas e as instituições civis. Por último, existia no mundo, em 1964, uma guerra fria e medo do comunismo, mesmo que esse medo fosse, digamos, incrementado. Se você tem mais de 40 anos, com certeza já ouviu dizer que comunistas comiam criancinhas, algo herdado do macartismo americano da década de 50. Mas não, a contra-revolução, assim chamada por alguns, foi um movimento que implantou a ditadura para que os comunistas não assumissem o poder e implantassem uma ditadura. Ditadura essa que pode ser vista como legítima por parte dos que venceram a disputa, mas nunca seria baseada na legalidade. Temos que lembrar que o golpe de 1964, ou a intervenção, como queiram, não foi legalista. A ideia inicial dos militares era de respeitar a Constituição vigente de 1946 e ser um movimento breve. O fato foi que a intervenção durou aproximadamente 20 anos e, por conta dos atos institucionais lançados que contrariavam a Constituição, esta foi revogada e foi promulgada uma nova Constituição em 1967. Daí, estamos diante de um evento flagrantemente não legalista. Assim, de uma forma breve, o que ocorreu em 1964 não foi uma intervenção militar constitucional, e sim um golpe de Estado que derrubou um governo constitucionalmente legítimo. Um presidente pode ser processado, mas não é um processo simples. O processo mais conhecido para destituir um presidente é no caso do cometimento de crimes de responsabilidade,
previstos no artigo 85 da Constituição Federal e regulamentados pela Lei 1079 de 1950. Nesse caso, como funciona o impeachment, você sabe? O processo de impeachment demanda duas fases distintas. A denúncia é feita por qualquer brasileiro e é apreciada pela Câmara de Deputados, de acordo com seu regimento. Se a Câmara aprovar por pelo menos 2/3 do seu corpo de deputados, ou seja, 342 deputados, a presidente Dilma seria processada. Assim, segundo a nossa Constituição, a Câmara dos Deputados autorizaria que a presidente Dilma seja processada, o que se chama tecnicamente de juízo de admissibilidade. Só que enquanto quem autoriza o processo é a Câmara de Deputados, quem julga é uma outra casa, o Senado, que demandaria ao menos outros 2/3 dos quadros daquela casa, ou 54 senadores, para sua cassação e consequente perda de direitos políticos. Porém, ressalte-se que o crime de responsabilidade tem que ter sido cometido na vigência do mandato. Se essa norma for desobedecida, não seria difícil evitar o julgamento, via mandado de segurança requerido ao Supremo. Um detalhe para apimentar a discussão. Tanto a admissibilidade pela Câmara quanto o julgamento no Senado são políticos. Seria preciso alguma base legal e disposição política sólida para destituir a presidente. Nesse aspecto, diferente de Collor, Dilma, no momento, não perdeu tanto apoio assim que inviabilizaria sua existência política. Seria necessário uma catástrofe na base aliada para que o governo caísse. E veja esse fato como possível, mas bastante improvável. Daí, o objetivo de parte das oposições é criar o ambiente de desestabilização visando o desgaste político de Dilma e tornar o impeachment viável. A presidente, durante o julgamento, ficaria afastada de suas funções. Se condenada, perderia o cargo e os direitos políticos e não poderia exercer qualquer função pública. Do resultado do julgamento, a decisão seguiria para o judiciário, que daria uma sentença criminal, com condenação, se houver crime, ou não. Lembre-se que Collor, posteriormente, foi absolvido pelo judiciário de todos os crimes a ele imputados, mas ele foi cassado politicamente. Isso não muda. Mas e se a presidente cometer um crime comum? For pega, por exemplo, assaltando transeuntes na 25 de março e uma câmara flagrasse ela com um 38 e com diversas testemunhas do ocorrido. E mais, se conseguissem comprovar por exame de DNA que realmente era Dilma assaltante, ela perderia o cargo em função disso? Nesse caso, acreditem, ela tem uma imunidade relativa, ou seja, em tese, permaneceria no cargo, mas o inquérito prosseguiria, porque o crime não foi exercido no desempenho do mandato do cargo de presidente ou em função dele. E ela não poderia ser presa. Assim, conforme prevê o artigo 86, parágrafo 4º, a prescrição do crime fica suspensa até o final do mandato presidencial. Porém, se na fuga ela tivesse como cúmplice o motorista do Planalto e usasse um carro oficial e tentasse esconder o fruto do roubo no Palácio do Planalto. Daí, uma vez que agiu ilegalmente em função do mandato, propter officium, para cometer tal intuito delitivo, e se o fato ocorreu na vigência do seu mandato atual, não existiria nesse caso a imunidade relativa e para ser processada seria necessário o envio da denúncia ao Supremo, que pediria a autorização da Câmara de Deputados e ela, Dilma, seria julgada pelo STF. Mas antes, o Supremo envia o processo para o Procurador-Geral da República, o que eu já comento. Ela seria afastada por até 6 meses enquanto for julgada. Se não sair a sentença em 6 meses, ela reassume seu cargo. Isso também vale para os crimes de responsabilidade. Vamos a um exemplo mais objetivo. E se for comprovado que ela, Dilma, recebeu propina por conta da refinaria de Pasadena? Digamos, pegasse um depósito enorme numa conta dela, na Suíça, carta comprometedora do corruptor e por aí vai. Ela perderia o cargo? Segundo Miguel Reale Júnior, que é um dos mais ilustres juristas brasileiros, no caso do Petrolão como um todo, isso seria possível pois ela teria cometido um crime em função do mandato. Com a devida vênia, quando uma ilustre e douta lenda jurídica caminha de mãos dadas com a ideologia, está nisso. A doutrina majoritária entende que o delito, seja crime de responsabilidade ou crime comum, em função do cargo tem que ser cometido na vigência do mandato.
É algo parecido com o que o Bolsonaro fez. Humilhou a deputada Maria do Rosário, mas não foi punido disciplinarmente porque o mandato acabou e se iniciou um novo. Veja o que diz o conceituado constitucionalista Alexandre Moraes na 30ª edição de seu livro denominado Direito Constitucional. Ocorre que esses crimes comuns lato sensu, para permitirem a persecução penal durante o mandato presidencial, devem ter sido cometidos na sua vigência e ainda tratar-se de ilícitos penais praticados em ofício, desempenho do mandato, ou cometidos propter officium, em razão dele. E tem algo ainda mais curioso. O Supremo, como eu já disse antes, encaminha o mesmo processo ao Procurador-Geral da República, no caso, o Janot. Daí, o procurador tem um poder incrível. Nos casos de crimes comuns, ele pode simplesmente dizer que é procedente ou improcedente. Se procedente, o Supremo pede autorização à Câmara para processar a presidente. Se considerar improcedente, alegue o que alegar, não cabe ao Supremo questionar. E quem disse isso? O próprio Supremo. A fonte é o inquérito número 535-5 do Distrito Federal, que diz o seguinte: não incidido a referida imunidade e tratando-se de crime de ação penal pública, o STF encaminhará ao Procurador-Geral da República, que terá 15 dias para oferecer a denúncia ou requerer o arquivamento. Na hipótese de um pronunciamento do Procurador-Geral no sentido do arquivamento de inquérito, tem-se um juízo negativo acerca da prática delitiva, exercido por quem, de modo legítimo e exclusivo, detém a opinio delicti, a partir do qual é possível ou não instrumentalizar a persecutio criminis. Por esta razão, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal determina que tal pronunciamento deve ser acolhido sem que se questione ou se adentre no mérito da avaliação deduzida pelo titular da ação penal. Ah, mas assim, essa norma é injusta? Que chato! Porém, essa é uma regra do jogo. Amigos, a Constituição não permite tribunal de exceção, ou seja, que normas e julgamentos sejam criados após os fatos para casos específicos, nem que seja para justificar algo que consideramos justo. Bom, essa é a minha opinião sobre o assunto, espero ter ajudado e suas críticas são bem-vindas. No mais, valeu!